Olá, pessoal. Sejam muitos bem-vindos ao Tudo Podcast. Eu me chamo Richelle Andrade e hoje é um dia muito especial. Marcamos aqui às 19h30, mas a gente sabe que sempre tem imprevisto, né? Sempre essa questão de tecnologia mexe com a gente bastante. E para quem está praticamente iniciando, né? No primeiro capítulo, primeiro episódio, a gente primeiramente aqui quer agradecer a Deus por essa oportunidade. Sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje é um dia muito especial. Por quê? Porque, além de estarmos aqui no primeiro dia, no lançamento do Tudo Podcast, nós convidamos uma pessoa muito bacana, uma pessoa de peso, né? Particularmente falando, é uma pessoa que eu gosto muito, me identifico bastante, né, com o seu trabalho, com a sua pessoa, né? É um cara que trabalha em uma das autarquias mais importantes do país, em defesa dos direitos, das leis, né, da sociedade. É um parceiro da sociedade. Hoje eu estou falando aqui nada mais, nada menos do que o promotor de justiça, Dr. Marcelo Cerqueira César, mais conhecido como Dr. Marcelo Cerqueira, Dr. Marcelo, um cara muito bem querido pela sociedade de Monte Santo, Euclides da Cunha, toda a região onde ele passa, é muito conhecido, muito querido, e hoje ele está aqui conosco, né, para dividir um pouco da sua experiência, um pouco das dificuldades que ele enfrenta no seu trabalho, das coisas positivas também, né, em relação ao que ele aplica, ao que ele faz, né, juntamente com a parceria. Existe uma rede de proteção muito grande que é parceira, né, da questão da promotoria. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo Cerqueira, ao nosso Tudo Podcast. Oi, Tcheli, satisfação imensa. Obrigado pelo convite de estar aqui nessa casa. Prazer imenso de estar nas terras do Piquaraçá, né, sobre a sombra do Piquaraçá, bebendo água do Coiqui e falando, né, para o povo do Monte Santo a partir dessa casa. Registro assim os meus votos de sucesso, né, nessa empreitada, votos de sucesso para essa casa, para o Tudo Podcast. Tá certo que vocês possam ser um espaço de informação qualificada para o povo do Monte Santo, um espaço de entretenimento, um espaço de troca de experiência. Tá certo que esse trabalho de vocês ele cresça e frutifique. Para mim é uma satisfação imensa. Amém. Poder estar aqui batendo esse papo contigo, com o teu público, com toda a tua equipe e a partir daqui com esse povo maravilhoso, esse povo bom de coração imenso que é o povo do Monte Santo. Doutor Marcelo tem grandes histórias aqui, né? Vai falar de quando ele começou, né? Teve muito tempo atrás também, né? Já tem uma história longa com a sociedade monte santense, euclidense, né? E, doutor Marcelo, hoje a gente já começa com aquela pergunta, porque assim, as pessoas olham para o senhor como um promotor de justiça, né? Promotor de justiça, aquele cargo que causa temor para certas pessoas, né? Claro, para aquelas pessoas que infringem a lei, mas também eu vejo com outros olhos. A partir do momento que a gente conhece, a gente vai mudando a nossa expectativa, vai mudando os nossos conceitos, né? Mas, assim, o doutor Marcelo, como nós conversamos aqui anteriormente, é uma pessoa normal, que dorme, deita, que tem problema, que tem suas situações. Mas quem é doutor Marcelo de verdade, né? As raízes de doutor Marcelo, onde o doutor Marcelo nasceu, quem é, a fundo, o doutor Marcelo fora da promotoria? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer uma síntese apertada do que é Marcelo. Vamos lá. Marcelo, homem de idade média, né, 55 anos, como eu estava dizendo, filho do sertão, casado, pai de 4 filhos, né, um homem e três meninas, nascido ali na vizinha cidade de Tucano, promotor de justiça, né, homem do povo. Homem do povo, homem sem grandes besteiras, um homem que vive o dia a dia, um homem do sertão, caboclo velho do sertão. Sendo o caboclo do sertão, né? Uma frase muito popular, muito popular nossa mesmo. Que isso, fique tranquilo. Uma frase assim que é enraizada, né? Caboclo do sertão. Como que foi que surgiu essa questão? Porque, né, de Tucano aqui e tal, assim como outras pessoas também, né, do interior, procuram estudar, se formar, mas acredito que o senhor tem quantos anos de formação? Anos de Ministério Público? Isso. Veja, vamos lá. Eu concluí o curso de Direito, isso tem muito tempo, os cabelos brancos não deixam mentir, eu concluí o curso de Direito em dezembro de 93. De dezembro de 93. Eu ingressei no Ministério Público em janeiro de 1997.
no dia 2 de janeiro de 1997. Eu chegava numa cidadezinha que está ao pé do Piquaraçá, tá certo? Uma cidadezinha gostosa, né, pequena, o Altar do Sertão. O Altar do Sertão chegava para ser promotor de justiça no dia 2 de janeiro do ano de 1997. Então, aqui primeira em Monte vez... Santo. Minha primeira comarca, né, logo depois de ingressar no Ministério Público, eu começo a minha atuação como promotor de justiça aqui em Monte Santo. Que coisa boa. A gente Monte fica Santo. surpreso, porque eu não sabia dessa informação, né? E tendo o senhor como primeiro convidado e sabendo que o senhor foi o primeiro promotor, aliás, a primeira comarca como promotor foi Monte Santo, acredito que é muita surpresa aí para os nossos convidados, telespectadores, né, que estão nos assistindo aí, vão ficar bem surpresos e felizes, porque não são 2, 3, 4 anos, é uma história de muitos anos, né? Tem uma história longa. Como promotor de justiça titular em Monte Santo, eu fiquei do dia 2 de janeiro, né, de 97 até o dia exato eu não tenho, a data de minha saída. Talvez Cristina e Elisângela tenham isso mais claro do que eu. Cristina e Elisângela, servidoras do TJ aqui Sim. no fórum. Mas eu saí para ser promovido para a promotoria em Euclides da Cunha em junho de 2004. Eu fiquei 7 anos e meio aqui, 7 anos e meio como titular. E depois de um longo tempo afastado, vim aqui fazer uma substituição mais rápida, mais pontual, de 15 dias, no máximo um mês. Eu regressei agora para uma substituição mais alongada. Eu voltei a Monte Santo, não como promotor de justiça titular de Monte Santo, não mais, eu sou promotor de justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Euclides da Cunha, mas eu estou aqui substituindo desde o dia 1º de fevereiro do ano passado. Então, um ano e alguns meses aí já se passaram desde que eu regressei para essa terra tão querida. E uma outra coisa, assim, para além de promotor de justiça, eu também sou filho dessa terra. Não por ter aqui nascido, né? Nasci em Tucano, como já disse isso, mas porque lá atrás, quando eu estive aqui, eu fui agraciado, eu tive a honra de ser agraciado pela Câmara de Vereadores com o título de cidadão monte-santense. Monte-santense. Então, sou conterrâneo de cada um dos senhores, sou seu conterrâneo, sou conterrâneo dessa gente boa, dessa gente tão ordeira, tão acolhedora, que é o povo do Monte Santo. Doutor Marcelo, já começou a surpreender a gente aqui, né? Confesso que estou bem surpreso e eu, pelo fato de sou filho de Monte Santo, entre aspas, minha mãe é de Monte Santo, meu pai é de Rio Real, Bahia, mas morei até os 17 anos em São Paulo. Então, o senhor tem muito mais história, né, do que a minha pessoa aqui na cidade de Monte Santo, apesar de estar morando aqui há 23, quase 24 anos, né? E uma das perguntas assim que eu acho legal, antes da gente começar a aprofundar naqueles temas que realmente, né, a sociedade está doida para saber de algumas coisas, como é que funcionam algumas questões, né, com o Ministério Público, né, por que existe o promotor, o que é que o promotor faz, tal, enfim. Qual o seu passatempo favorito, doutor Marcelo? O senhor, apesar de ser um homem muito ocupado, apesar de trabalhar bastante, né, hoje nós estávamos falando aqui que o senhor está se dividindo em três. Em três, né, em três, e a gente imagina, né, eu com o cargo que tenho, às vezes fico cansado, os colegas aqui, imagine 3, né, com a importância que é, o peso que é essa questão da promotoria. Mas qual o seu passatempo favorito no meio desse turbilhão? Desse turbilhão, meu passatempo favorito é não fazer nada. Fazer nada, é tentar desligar e não fazer nada, mas eu estou brincando. Para não fazer nada, eu adoro ficar lendo, adoro ler. Então, assim, o passatempo é esse. Quando eu tenho um tempo, desligar um pouco de todas as coisas do mundo, pegar um bom livro, deitar numa rede e me conectar com a leitura. Entende? Ficar inebriado com a leitura e mergulhar no sonho do autor, conhecer aquela realidade, ficar ali brincando com as letras. É isso. Meu passatempo preferido é ler. Adquirindo conhecimento cada vez mais, né? Ou apenas e tão somente me deleitando, não é, com uma boa leitura, me deleitando, não é, com uma boa palavra. Tem um escritor favorito? Tem alguns. Eu gosto de, vamos lá, literatura portuguesa. Eu gosto de Guimarães Rosa, ainda que seja extremamente difícil, árido, não é? A atravessar o grande sertão. Eu gosto de Guimarães Rosa. Gosto
de uma série de outros. Pontuar Guimarães Rosa. Eu confesso que, como nós conversamos um pouquinho antes aqui nos bastidores, o doutor Marcelo estava falando aqui, pessoal, que ele não tem muita rede social. E eu te digo, se o senhor tivesse umas 2, 3 redes sociais aí, ia ocupar bastante o tempo e acabar atrapalhando essa questão da leitura. Que bom que o senhor não tem, né? Não, Porque eu vejo assim, tiro por mim, né, pelos próximos, né, filho e tal, e a gente está em casa, a rede social ela está consumindo muito a gente, né? E essa questão dos livros, tirando essa importância, né, da leitura, né? Hoje também nós sabemos que a questão da leitura ela é fundamental para os jovens, né, para quem está iniciando uma carreira, e muitas vezes ele se distrai, né, por coisas fúteis e acaba que deixando o principal foco de lado. E o senhor não, o senhor está aí com toda a sua ocupação, se dividir em 3 pessoas aí praticamente, ainda consegue se deleitar numa boa leitura. Né? Sim, eu confesso que para rede social eu não tenho jeito, né? Eu estou aqui todo meio deslocado, né? Um pouco nervoso, né? Diante de microfone, desse aparato de tecnologia toda. Eu sou um caboclo, como ele disse, um caboclo do sertão, um grande tabaréu e tenho medo das redes sociais. Eu não tenho condição psíquica, psicológica, emocional para navegar nas redes. Não. Eu navego muito mal. Eu tenho aqui o WhatsApp e me contento com ele por questões profissionais. E aí eu aproveito um pouco o tempo que tenho para fazer, como lhe disse, leitura. Né? Antes da gente entrar na questão profissional, doutor Marcelo, assim, qual o maior desafio que o senhor teve ou tem na vida, assim, algo que precisa enfrentar todos os dias ou que já passou, né, que o senhor, se puder compartilhar com a gente? Sim, sim. O maior desafio foi ter me feito gente sem minha mãe. O maior desafio foi ter sido menino de 14 anos, né, e tão precocemente ter assistido o funeral de minha mãe. O maior desafio foi viver a maior parte da minha existência sem minha mãe. O buraco, né, que a morte precoce de minha mãe causou em mim, né, com tudo de ruim que isso trouxe, né, com toda a falta que isso faz. Esse foi o maior desafio de minha vida, foi ter me tornado gente adulto sem minha mãe. Não esperava por uma resposta dessa, assim, né? Mas isso motiva demais, porque saber quem o senhor é hoje, né? Como nós conhecemos, como nós temos acesso, né? Ao seu trabalho, às suas atuações como promotor, né? Eu particularmente falando atua de forma plena, né? De forma correta, seguindo rigorosamente as leis. E uma notícia dessa, aos 14 anos você perder a sua mãe. Eu hoje tenho 40 anos, entregando a idade aí. E um menino, hein? ainda tenho a minha mãe, E quando eu penso, né, em perdê-la e sei que um dia vai acontecer, talvez eu vá primeiro que ela, enfim, a gente não sabe que a vida é assim, mas eu não consigo imaginar. Mas não pense, curta, não pense, isso, ame, não pense, esteja junto, não pense. Aproveite cada momento que a vida justamente, lhe dá para estar com ela. Simplesmente não pense. Justamente, né? é isso que eu faço. Para que no dia que isso chegar e quando chegar, e como bem você disse, vai chegar, só não sabe você se você vai primeiro ou ela vai primeiro, você, né, ou ela estejam plenamente satisfeitos um do outro quanto a essa existência. Então não pense, viva, aproveite, esteja com ela, ame. E doutor, é muito forte, né, ver o senhor falando isso e sabendo quem o senhor se tornou. Mas assim, nesse momento, quando aconteceu isso, quem foi assim que segurou na sua mão e disse, vem cá, vamos seguir? Teve alguém que te deu um grande suporte, né? Substituir jamais, não tem como, não existe, né? É algo assim que emociona demais, é difícil falar, né? Mas quem foi essa pessoa ou essas pessoas que seguraram na mão de Marcelo, né? Aquele menino Marcelo e disseram, filho, vem cá, vamos seguir, porque alguém te disse, né? Para o senhor se tornar quem o senhor é hoje, alguém te disse que daria para continuar com essa dor, com essa perda tão grande. Veja, e você já respondeu, né? Porque se disse, filho, vem cá, né? E quem chama filho na ausência da mãe é o pai. Então, quem segurou na minha mão, né? E quem me ajudou, né, a atravessar essa dor imensa foi exatamente a figura de meu pai. Meu pai é um homem imenso também. Eu também perdi meu pai, eu perdi meu pai recentemente. Meu pai, eu tive o prazer de deleitar da companhia dele, do amor dele,
e de todos os ensinamentos dele por longos anos. Meu pai faleceu agora, logo no segundo ano da pandemia, não por Covid. Meu pai estava com 94 anos e faleceu de morte natural. A pessoa que pegou na minha mão, né, a pessoa que, sobretudo, nunca largou o meu coração, foi meu velho pai. Que lindo isso, que maravilha. Foi meu velho pai. Quantos irmãos, doutor? Nós somos 4, né, 3 homens e uma mulher. Eu tenho 3 irmãos. Eu tenho 2 irmãos meninos e uma irmã menina. 2 machos e uma fêmea. Isso aí a gente já imagina, né? Nós que somos pais hoje, imagina aí você seguir, né? Levando, né? Construindo, né? A educação dos seus filhos, dando amor, né? No lugar de pai e mãe, né? Sendo pai e mãe ao mesmo tempo. Acredito que não tenha sido fácil, né? Para o seu pai. Acho que foi difícil. Aí só ele realmente para dizer isso. Acho que foi difícil. Acho que ele abdicou de algumas coisas que talvez não precisasse ter abdicado, não sei, mas essa foi uma opção dele. Mas ele conseguiu fazer isso com muita tranquilidade. Ele criou os 4 filhos com muita dignidade. São 4 caboclos bons. São 4 almas boas. Que bom. A gente tem os nossos espinhos, né? Entre As nós diferenças, mesmos, entre nós mesmos. Mas não interfere no amor, né? Não. Assim, a gente pode até xingar um ao outro, mas que ninguém de fora venha xingar a gente, não, porque não dá certo. Sobretudo um irmão mais novo que eu tenho, né? Que esse é o mais difícil. Mas, assim, é o mais aguerrido também. Ninguém vem a querer tocar na gente, não, porque esse caboclo não deixa ninguém tocar. E as profissões foram seguindo carreira? Não. Assim, lá em casa, o único que teve a chance de fazer um curso superior foi eu. Os outros, infelizmente, não tiveram a chance, não quiseram fazer. E tem uma irmã que é servidora pública, tem um irmão que é um grande aprendiz de vaqueiro, e é nele que eu estou querendo me mirar para aprender também. E meu irmão, que é diretor de uma rádio FM lá na cidade onde eu nasci, lá em Tucano. E futuramente um filho cineasta, ou já é cineasta? O rapaz já é cineasta. Já é o filho cineasta. mais velho, cineasta, Marcelo Filho, cineasta, está aí também batalhando a vida dele, né? Buscando os editais, buscando o lugar ao sol dele nessa área que é tão difícil. Bem né? difícil. É tão difícil e tem suas localidades, mas também que, sendo reconhecida, é uma área super valorizada. Né? Hoje em dia está muito atualizado, tem mercado. Né? Hoje nós temos um podcast no Altar do Sertão. No Altar do Sertão. Onde o doutor Marcelo, em 93... 97. Não, 97. 93 foi quando você... Terminei o curso de Direito. Isso. Em 97 esteve aqui e nunca imaginou ter um podcast hoje, né? Hoje eu falo até na questão do pessoal blogueiro, né? Que são os parceiros nossos aqui, que hoje o município de Monte Santo, a questão da renda da cidade, né? Os comércios, eles ganham muito com os blogueiros. Eles fazem um trabalho de divulgação dos seus comércios e algo assim que a gente não imaginava, né? No Altar do Sertão, aqui na cidade de Monte Santo, no interior da Bahia. Mas Monte Santo é cidade vanguardista. Monte Santo, veja, em 97, quando eu aqui cheguei, Monte Santo já tinha 2 emissoras de rádio, né? Uma AM e uma FM. Estou falando isso de uma realidade de 20 e tantos anos atrás. Que são aqui na frente, né? Exatamente, que são aqui na frente. Então, Monte Santo já falava para o mundo, não é? a partir das suas emissoras. Então, esse podcast só confirma, não é, o espírito vanguardista desse povo, dessa cidade. Vão adiante que vai dar certo. Vamos seguir, vai dar certo, já deu, em nome do Senhor Jesus. Exato. Doutor Marcelo, uma religião, se o senhor puder compartilhar, o senhor é religioso? Uma religião. Veja, meu pai e minha mãe eram católicos os dois, não é? Eu diria, não católicos daqueles que costumavam frequentar a missa, mas eu fui educado, né, em uma casa católica, eu fui cruzadinha, eu fui coroinha, não é? Eu trabalhei durante um bom tempo de minha vida com padres, não é? Eu me formei em Direito trabalhando em uma congregação religiosa, trabalhando com um padre em São Paulo. Eu cuidava de crianças, eu não gosto de dizer que era um orfanato, porque esse é um retrato muito mal acabado do que é o lar das crianças. E daquilo que Padre João Benevides concebeu, criou e fez como obra. Não, um orfanato é uma ideia muito mal acabada. Mas para uma grossa, né, e rápida compreensão,
né, eu trabalhei em um orfanato, né? Mas só deixando claro que essa é uma compreensão muito Sim, mal acabada. Porque, sim, na realidade, ele era o pai de todas as crianças. Era um lar onde ele, padre, era o pai de todas as crianças. Então, eu trabalhei com padres para responder a tua pergunta de uma religião. Mas hoje eu não tenho uma religião. sim. Eu não tenho uma religião. Se me convidam para a Igreja Católica assistir a missa, eu vou. Se me convidam para assistir uma pregação em uma igreja evangélica, eu vou. Se me convidarem para ir a um centro espírita a receber um passe, eu vou. Se me convidarem para ir em um terreiro, não é, de candomblé, de igual sorte, eu vou, tá certo? Iria em uma mesquita. Eu tenho comigo assim que Deus está para além de todas essas convenções humanas, né? E eu procuro enxergar Deus em todas elas e cultivar e respeitar, inclusive o Deus daquele que pensa diferente de mim. Então, não tenho uma religião, mas tenho procurado uma ligação com Deus, com o divino, com o espiritual, ainda que seja um homem de pouca fé, ainda que seja um homem de fé vacilante, né? Ainda que seja um homem que estabeleça uma relação, eu diria assim, uma relação conflituosa com Deus, né? E eu lhe explico. Para mim é difícil estar deitado na minha cama, no conforto de minha casa, tá certo? No meu quarto com ar-condicionado, saber que eu vou acordar e na minha mesa vai ter o pão, tá certo? Vai ter o leite, vai ter o café, vai ter a comida para mim, para os meus, que os meus estudam numa escola. E chegar no primeiro semáforo de qualquer cidade de médio e grande porte do nosso país e encontrar famílias e mais famílias, tá certo? Que não tem um mínimo para viver, que não tem a comida para botar na boca. E aí a partir daí eu consigo, a partir daí eu começo a me espinhar com Deus e pedindo a Ele sempre perdão, não é, por essa forma. Mas eu não consigo compreender, não é, como é que um pai dá tanto a mim e dá nada ao outro. Eu tenho 4, você me apresentou o teu aqui? Sim, Ian e eu estava aqui. tenho mais um pequenininho. Eu fico imaginando, você conseguiria dar mais a um e menos a outro? Não. Não, então você é pecador, eu sou pecador ilimitado. Eu não consigo, eu tenho 4 e eu preciso amar e amo indistintamente aos 4. Quero dar aos 4 exatamente a mesma coisa. Eu não consigo conceber porque é que Deus, né, deu tanto a mim e dá tanto mais a outras pessoas que têm tanto. Quanto é que o Neymar está... Só para dizer, quanto é que o Neymar está ganhando? Nossa. Eu estou dizendo o Neymar... Não meu filho que entende de futebol, ele sabe desses números não aí. porque ele não mereça, né? Sim, então, sim, assim, vamos pensar em outras fortunas. Tem gente que ganha muito mais de que Neymar, né? muito exagero, né, financeiro. Pessoas que têm bilhões na conta, trilhões na conta, sei lá o quê. E de outro lado, você tem o caboclo que não tem um centavo para comprar o pão, para saciar a sua fome naquele dia. Então, acho que falei demais. Então, assim, eu não tenho... Para responder a tua pergunta, então, eu não tenho uma religião, eu não frequento uma igreja, eu procuro estabelecer uma relação com Deus, procuro me espiritualizar, né? Procuro compreensão, né, sobre isso, né, de onde a gente veio, para onde a gente vai, por que a gente está aqui. Essas perguntas que a humanidade fez sempre, mas tenho esses questionamentos com o nosso Criador, né? Doutor Marcelo, eu acho muito interessante a sua fala, porque ela me fez refletir em algumas coisas aqui e, de antemão, eu já digo, o doutor Marcelo acabou de criar um tema que nós vamos trazer aqui. Eu pensando aqui rapidamente, refletindo na sua fala, a gente vai trazer alguém, né, que possa explicar isso biblicamente, né, para que a gente possa tentar compreender, né, por que existe, né, essas questões. Porque eu te falo, hoje eu sou um cara cristão, hoje eu sou evangélico, como dizem, né, e tinha muito esses pensamentos, ainda tenho, ainda oscilo na fé, né, erro bastante, peco todos os dias, sou um cara pecador, mas o Senhor falou uma coisa muito importante aí, né? O Senhor pede perdão todos os dias, o Senhor se arrepende das suas indagações, mas questiona e se arrepende, porque nós somos seres humanos limitados, nós temos uma limitação e talvez, né, até à luz da Bíblia, né, nós precisamos compreender um pouco mais sobre isso, mas tem questões também que
só ele, né? Só ele. Só ele vai nos responder, né? E eu acho que o senhor deixou um tema aqui, a gente vai fazer um corte com isso, muito legal. Para finalizar essa questão, pode falar. Se você me permite, Richelle, só para dizer o seguinte, eu me reconheço como um homem de pouca fé, mas eu tenho a exata noção, para mim isso é claro como a luz do dia, que aqueles que têm fé, né? Que aqueles que têm fé, muita fé, vivem muito melhor do que aqueles que não têm fé, como eu. Mas eu acho que você tem fé também. Se a gente for pensar em quem não tem fé, é bem complicado. Porque, assim, o seu falar, a sua história de vida, o que o senhor já comentou aqui, é algo assim que eu, me colocando na sua situação, fico pensando que seria impossível, né, ter passado por essas adversidades. Para ficar aqui, essa parte da questão um pouco mais pessoal, para a gente entrar no profissional, qual lição, né, o senhor tirou de tudo isso, né, dessa experiência que o senhor passou desde a adolescência até hoje? O que é de mais valioso que o senhor poderia dizer aqui para a gente de tudo isso que o senhor nos contou aqui? Uma lição de tudo isso. Que na vida, afora o condutor e o cobrador, o resto tudo é passageiro. Por óbvio que eu estou dizendo uma lorota, mas para dizer uma grande verdade, não é? Qual é o grande aprendizado da vida? Que tudo passa. Tudo que é bom passa, tudo que é ruim passa. Há uma grande lei na vida, não é? Que não está no Código Civil, que não está no Código Penal, que não está na Constituição, que não está em canto nenhum, que é a lei da impermanência. Nós estamos. Tudo vai passar, não é? Tudo que é terreno vai passar, ao menos, não é? Então, tudo passa. E aí eu digo, Tudo gente, passa. olha para mim aqui, ó. Vamos lá. Doutor Marcelo tem fé, viu? Doutor Marcelo tem fé. Vamos entrar agora na questão de experiência de carreira, que a gente vai falar um pouco de alguns temas assim, para nós, para o senhor, né? Eu acredito que seja pesado, mas o fato de lidar com isso constantemente, o fato de tomar decisões constantemente em relação a isso. A primeira pergunta é uma pergunta muito tranquila. Qual foi o momento assim que o senhor percebeu que poderia ter seguido outra carreira, né? Poderia ter sido tantas outras profissões que existem aí, mas por que quis entrar no mundo jurídico? Essa é uma história que aqueles que vivem ao meu lado conhecem bem. Na realidade, essa não foi uma decisão minha, talvez tenha sido uma decisão divina. Tem fé, viu, gente? Talvez tenha sido uma decisão divina. Talvez não, com certeza absoluta foi uma decisão divina. Eu disse talvez e estou dizendo uma grande besteira, né? Eu como bom nordestino, eu tenho o carimbo da imigração para São Paulo, né? Todo bom nordestino um dia migrou para São Paulo em busca de uma vida melhor. E o menino tinha concluído, né, o ensino fundamental, médio, né, o ensino médio. Estou falando isso de uma realidade já antiga. Eu tinha feito magistério em Tucano. Eu não queria ser professor e sonhava com algo a mais para mim. Eu queria algo a mais. À época, magistério era uma profissão muito mal remunerada. Não que hoje seja bem remunerada. Acho que os professores merecem muito mais do que recebem, dada a sua importância na sociedade. Mas, de verdade, desse tempo que eu menciono aqui, né, quando eu concluí o curso de magistério para hoje, é notório que os professores experimentaram uma significativa melhoria salarial. Mas, à época, um professor recebia menos que o salário mínimo. Eu não queria isso para mim. Então, eu fui para Salvador, tá certo? Para fazer o vestibular. À época, eu queria ser agrônomo. E fui para fazer agronomia. E quando eu cheguei em Salvador, eu me dei conta de que eu não sabia de absolutamente nada. Quando eu sentei na cadeira de um cursinho para fazer o pré-vestibular... Chegou a fazer um cursinho? Cursinho pré-vestibular. Nossa. Estou falando de uma outra realidade. Não tinha nem Enem. O que é Enem? Isso em que ano, mais ou menos, doutor? Isso, 87, 88 do século passado. 1988 do século passado. E eu tinha 4 anos. Olha só, tá vendo aí? Eu tinha aí meus 17 anos, 18 anos aproximadamente. Eu fui para Salvador tentar o vestibular. Fiz o vestibular 2 vezes. O curso de agronomia na Universidade Federal da Bahia só existia, na época,
O campus era em Cruz das Almas. Tentei 2 vezes, tomei pau 2 vezes. Foi aí que surge, né, Deus e me coloca um padre no caminho que me convida para trabalhar com ele nisso que eu disse que é um orfanato, mas que não é o orfanato. Sim, sim, Tá sim. certo? Eu fui para São Paulo, também na perspectiva de fazer agronomia no Vale do Paraíba, em Taubaté. Acabou que não deu certo e eu acabei ingressando em uma faculdade de Direito. Advoguei 2 anos e meio em Tucano. Wesley não sabia cobrar, não sabia colocar preço, né? Ganhava mal e porcamente, já tinha família, precisava manter a família. Eu digo, epa, preciso fazer um concurso. Preciso. Então, a necessidade me transformou em promotor de justiça. Eu faço hoje, faço com gosto, faço com carinho, faço com paixão. Que legal. Então, essa é mais ou menos a história. Então, o que é que me trouxe para o direito? A necessidade. O que é que me transformou em promotor? A necessidade. Porém, se dedicou ao máximo, né, para ser um bom profissional. Isso é notório, né? Eu procuro fazer com que o salário que eu receba do Estado brasileiro, do Estado da Bahia, para ser do Ministério Público do Estado da Bahia, que o trabalho que eu preste à sociedade esteja à altura do meu salário. Eu quero receber meu salário no final de cada mês, sabendo que aquele salário me é devido. Tá vendo, profissionais? Seria bom se todo mundo pensasse assim, né? Fazer jus ao que recebe. Claro que tem profissionais que recebem muito pouco, então não vá fazer jus ao que recebe nesse sentido, né? Não coloque desculpa nisso, né? Doutor Marcelo, o senhor falou dessa inversão. Agronomia para direito. Olha que distância, né? A gente consegue enxergar algo que era da realidade, que poderia trabalhar na questão no seu próprio estado aqui, não ter ido para São Paulo, mas de repente surge esse freio. O senhor falou em Deus mais uma vez, aí vem a fé de Dr. Marcelo de novo, aí o homem que não tem fé, mas que está sempre falando de Deus. Muito legal isso. Eu tenho fé, minha fé é vacilante. Oscilante. Minha fé é vacilante. Igual a todos nós, nós somos seres humanos e isso não tem como discutir. Mas assim, então quando o senhor entrou na questão da promotoria, eu acho que toda profissão, quando a gente inicia, né, a gente fica com medo, a gente vai, né, pisando em ovos ali e tal, mas o que foi de fato assim que pegou o senhor de surpresa, que te surpreendeu, que comoveu, que você pensou que talvez podia ser diferente, apesar de ter estudado, né, de ter feito a faculdade ali durante tanto, porque assim, na prática é uma coisa, né? Quando você vai para a prática é diferente. Teve algo assim que mexeu com o senhor? Acho que a grande história é essa mesmo que você diz, né? Na prática tudo é diferente. Você passa 5 anos em uma faculdade teorizando, e quando você chega tudo muito bonito, né? É tudo muito bonito. Quando você chega para ver no vamos ver, no dia a dia, Sim. As coisas realmente são diferentes. Então, acho que a coisa é exatamente esse choque entre aquilo que é teórico para aquilo que é prático, para aquilo que é do dia a dia. Esse choque, até você se dar conta e se acomodar nesse mundo que precisa ser feito. Leva um tempo, mas aconteceu. O senhor falou que está se dividindo em 3, né? Hoje 3, Hoje 3. Quando o senhor falou isso, me deu um cansaço, rapaz, que eu já estou exausto aqui. Eu falei, dividir em 3. Imagina aí, né? A gente já sabe que já é um trabalho muito pesado, dificultoso. E quais são as cidades que hoje o excelentíssimo doutor Marcelo, promotor de justiça, está atuando? Então, hoje eu sou promotor de justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Euclides da Cunha. E aí com atuação em Euclides da Cunha e Quijingue, certo? Então, para além de atuar na 2ª Promotoria de Justiça, eu estou substituindo a 3ª Promotoria de Justiça em Euclides da Cunha, que é a Promotoria de Justiça Criminal. A minha atribuição é civil, infância e juventude, lá em Euclides da Cunha, basicamente. Hoje substituo a 3ª Promotoria, que é uma promotoria criminal. Todo o crime de Euclides da Cunha está afeto à 3ª Promotoria de Justiça. Então, para além dessa substituição, eu estou substituindo aqui em Monte Santo, que é uma promotoria de atribuição plena. Isso quer dizer o quê? Faz tudo, né? Desde o mais básico e trivial à mais complexa questão. Em Monte Santo não há divisão de atribuição, porque é um promotor só, e Monte Santo não tem promotor titular já há um tempo. Monte Santo vem sendo atendido pelo Ministério Público a partir de colegas que aqui atuam em caráter de substituição, como eu estou fazendo agora. Então, eu tenho a 2ª Promotoria de Justiça de Euclides da Cunha, a 3ª de Euclides da Cunha, a Promotoria de Monte Santo e ainda tem minha atuação eleitoral. Hoje, eu estou atuando como promotor eleitoral, aqui junto à 50ª Zona Eleitoral, Monte Santo, a sede da zona, Cansanção, fazendo eleição nesses 2 municípios depois de 20 bons anos, né? Eu fiz eleição em Monte Santo, minha
A última eleição de papel, eu fiz aqui em Monte Santo. Nós passamos 8 dias, gente, contando o voto, Nossa. ainda ali onde era o clube, o Grêmio, como era o nome? Clube Social. Clube Social de Monte Santo, 8 anos contando voto, 8 dias contando voto. No meio dos votos, em um dado momento, a comida fez mal a todo mundo, deu uma diarreia em todo mundo, um calor insuportável, mas fizemos. Minha primeira eleição digital também foi aqui, e a partir daí atuando sempre nas cidades aqui da nossa região. Eu já substituí em Cansanção, já substituí em Ribeira do Pombal, já substituí em Uauá. Eu sou um homem do sertão. Só nunca atuou na sua cidade, Natal? Não, lá como advogado, antes de ser promotor, antes, né? antes do concurso. Lá eu advoguei 2 anos e meio. Mas a partir daí, não. Tucano, eu quero colocar meu chinelo, meu short, Relaxar. eu quero estar com os meus familiares, com os meus amigos, poder sentar, né, em qualquer ambiente. Lá no finalzinho tem uma pergunta sobre isso. É? Então vamos deixar isso. O senhor vai falar um pouquinho como é que vai ser isso. Né? Em Tucano, eu sou cidadão. Não é um cidadão comum, sem exercer nenhuma atribuição de autoridade. Doutor Marcelo, o senhor falou na questão, me deu uma pequena curiosidade, desculpe perguntar. Nessa questão da contagem das cédulas, tinha a questão de alguém chegar e tentar corromper, porque havia uma facilidade, né, de superfaturar os números ali, de adulterar os números. Existia essa tentativa? Ou como era esse processo? Essa eleição que nós fizemos aqui em Monte Santo foi uma eleição muito, muito tranquila. Foi eu e um juiz que se chamava Obed Bento, já falecido esse juiz, um juiz assim de larga experiência. E a atuação dele, né? Eu era um menino, tinha sido recém-ingresso no Ministério Público, minha primeira eleição, ainda aprendendo, né, o meu ofício de promotor de justiça, ainda aprendendo o meu ofício de promotor de justiça eleitoral. Mas naquele ano nós tivemos a satisfação, até um dia desse eu tinha essas fotografias, né, de termos recebido uma homenagem da população, onde se dizia que a gratidão da comunidade, né, pelo trabalho feito pela Justiça Eleitoral nas pessoas do doutor Obed, o juiz eleitoral, e na minha pessoa, o promotor eleitoral da época. Então, foi uma eleição muito tranquila, uma eleição onde o staff, né, os servidores da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral atuaram para evitar qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de compra de voto, de aliciamento de eleitor. Foi uma eleição tranquila, da qual eu me orgulho muito o resultado. Que maravilha. Muito bom, né? Ouvir isso faz parte, né, da história também, né, da evolução da sociedade monte-santense, porque passou de um processo, né, de cédula, papel, à mão, para algo eletrônico, que hoje também é considerado uma das mais seguras do mundo, né? O processo, não tenho dúvida nenhuma. O processo eleitoral do Brasil, ele é invejado por outros países, né, que ainda não tem. Ainda que ultimamente a gente tenha escutado aqui e acolá umas bobagens no sentido de desqualificar, desmerecer, descredenciar, né, o sistema eleitoral brasileiro. Isso é uma grande bobagem. É um dos sistemas, como você disse, mais seguros, mais confiáveis do mundo. A gente consegue apurar milhões de votos em pouquíssimas horas, apresentando à população um resultado que é absolutamente confiável. Sim. Só para finalizar, aproveitando o ensejo da política, né? Hoje, nós estamos numa situação bastante fervorosa, calorosa em relação às eleições. E as eleições municipais, elas trazem isso, né? São lados diferentes, pensamentos diferentes, uma cidade muito pequena, onde todo mundo se conhece, onde amigos de infância, por um determinado tempo, se tornam inimigos, tal, enfim. Como o senhor tem lidado em relação a isso? Nós conversamos anteriormente, um pouco aqui nos bastidores, sobre a questão dos fogos, né? Que é algo assim que tem que se dar uma atenção, porque já existe lei e tal. Nós conversamos aqui, o que o senhor tem para nos trazer em relação a isso, doutor Marcelo? Então, para o nosso município, para a nossa realidade. Então, deixa eu aproveitar a oportunidade, Richelle, e falar um pouco para a comunidade, né, para as pessoas que nos ouvem aqui em Monte Santo sobre as eleições. Veja, por óbvio que as eleições municipais, não só aqui em Monte Santo, mas em todas as cidades do interior do país, são eleições mais aguerridas, né, são eleições mais delicadas, por assim dizer, que às vezes que as eleições gerais, né, aquelas para governador, para senador, deputado estadual, deputado federal e presidente. Verdade. Por quê? Porque o interesse está mais próximo da gente. Mas na nossa região, e eu digo isso a partir de uma pessoa que tem 25 anos de experiência trabalhando como promotor eleitoral
aqui na região. Aqui na nossa região, vale dizer, Monte Santo, Cansanção, Euclides da Cunha, Quijingue, Uauá, Canudos, as cidades aqui do entorno, felizmente, no que pese, né, esse calor da eleição, são eleições que, via de regra, transcorrem muito tranquilamente. A gente está aqui com um balde de água gelada para jogar na cabeça daqueles que querem tocar fogo na eleição. Não é? E hoje, com um aparato, né, de polícia militar, de polícia civil, de polícia federal, de polícia rodoviária estadual, de polícia rodoviária federal, para auxiliar, tá certo, na condução da eleição da melhor forma possível. Mas a primeira coisa que eu queria deixar registrado é que a minha experiência aponta para uma eleição tranquila. Né? Vai acontecer uma coisinha aqui que vai precisar de um ajuste? Não tenho dúvida nenhuma, vai acontecer. Mas o histórico de eleições da nossa região não aponta para uma situação mais delicada. E eu quero chamar a população de Monte Santo, eu quero chamar a população de Cansanção, para que a gente possa fazer a escolha daqueles que nos representarão pelos próximos 4 anos, a escolha daquele ou daquela que dirigirá, né, os destinos da comunidade de Monte Santo e de Cansanção pelos próximos 4 anos, da forma mais ordeira, mais pacífica, né, mais respeitosa possível. Não precisa se tornar inimigo de ninguém. E a gente precisa chamar a atenção para uma coisa. Veja, por vezes o eleitor se torna inimigo, Wesley, Richelle, e fica inimigo. Né? E na eleição seguinte, ele não percebeu que os opositores, os candidatos opositores se tornaram amigos. Né? Essa é uma realidade geral. Verdade. Né? Quantas vezes a gente vê pessoas que estavam em palanques distintos e que estão no mesmo palanque? Então, não precisa, né, se tornar inimigo de ninguém, não precisa desrespeitar ninguém, não precisa desmerecer, ameaçar, né, ou mesmo ferir a integridade física de quem quer que seja, tá certo, para defender o seu candidato. Verdade. Meu convite é que a gente possa fazer uma eleição ordeira, tranquila, pacífica, né, e pedir, né, a essas comunidades que possam escolher os melhores candidatos para dirigir os seus destinos. Não é? Escolher o melhor candidato não significa aquele que paga mais pelo seu voto, justamente, aquele que retribui seu voto com saco de cimento, não é? mil telhas para cobrir a casa, ou o que é que valha. Mas aquele que verdadeiramente, tá certo, compreende e vai trazer o melhor para essas comunidades. Dito isso, e para chegar na questão dos fogos, infelizmente, né, aquilo que a gente estava conversando, faz parte da nossa cultura, algo que já poderia ter ficado no passado, fazer barulho para mostrar que está forte. Sim, verdade. Né? Verdade. Candidato que faz pouco barulho parece que está fraco, que não vai ganhar. Então, o caboclo bota lá 3 girândolas de 2.000 tiros cada um e toca-lhe a soltar rojão para dizer que está forte, né? Por vezes, o caboclo que pulou ali na segunda-feira só tem o voto dele. E aí vamos comemorar o caboclo que só tem o voto dele e bota 500 tiros lá para cima. E assombra o pessoal, E né? assombra todo mundo. E, veja, tira a tranquilidade. Tira. Né? A gente vive em uma comunidade, como você disse, uma comunidade pequena, que todo mundo conhece todo mundo. Quantas pessoas estão em sua casa enfermas? Né? Quantas crianças, ou quanto mesmo os adultos sofrem de algum tipo de transtorno, como, por exemplo, né, autismo, sim, não é? sim. E se sentem extremamente, como é que eu posso dizer, mal, não é? Perdem a tranquilidade, não é? Entram em estado de angústia por conta desse foguetório todo. Então, o pedido, e haverá uma atuação específica do Ministério Público para que a gente possa evitar, né, que haja queima de fogos durante essa eleição. A gente vai chegar lá, a gente vai ter uma reunião segunda-feira aí, já marcada. Vamos conversar com os candidatos daqui, de Monte Santo, candidatos de Cansanção, para a gente ver se a gente consegue limitar, se não excluir total e totalmente essa possibilidade de soltar foguete. Vamos deixar para soltar foguete quando for subir na Serra do Monte Santo, para pagar a promessa porque ganhou a eleição e é o que basta. Depois, né? Depois, um tempo oportuno ali. Exato. Então, uma notícia maravilhosa para a nossa sociedade, né? Para a sociedade de Cansanção, né? Que com certeza está nos acompanhando aí. Lembrando que esse vídeo ele vai ficar no nosso canal do YouTube, do Tudo Podcast, e a gente vai fazer alguns cortes, doutor Marcelo, com trechos específicos, importantes, para orientar a população. Acredito que está sendo muito legal, está sendo de grande relevância e importância
essa nossa conversa. Mais uma vez, sinto-me honrado em tê-lo aqui conosco como nosso primeiro convidado, não poderia ter um outro melhor. E vamos sair um pouquinho agora dessa questão, vamos entrar... Eu só queria fazer um reparo. Pode fazer, fica à vontade. Haverá muitos outros melhores. Você só está começando. Sim, sim. Quem sabe daqui um dia, né, o senhor vai estar lá de chinelo, Muitos outros balançando melhor. numa rede e vai surgir aí um monte santense, promotor de justiça. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Tem muita gente inteligente aqui. Inclusive, a gente vai trazer muitos profissionais daqui de Monte Santo, né, Cansanção, Euclides da Cunha, para estarem contribuindo aqui conosco. Agora, falando de criança e adolescente, né, algo assim que eu trabalhei por 4 anos, que me impactou bastante, né, por já ser pai. E o primeiro ano foi um ano muito difícil para assimilar e digerir algumas questões, né? E a primeira pergunta que eu faço para o senhor, como promotor de justiça, como defensor, né, dos direitos da criança e do adolescente, em relação à bebida alcoólica, né, nós temos uma grande dificuldade, acredito que não só no município de Monte Santo, em todos os municípios a gente passa por isso, principalmente interior, principalmente zona rural, né, ou nós chamamos de roça, né, a dificuldade de combater isso. Mas como é que o Ministério Público ele tem lidado com essas questões? Porque, assim, nós entendemos e sabemos, de fato, que a bebida alcoólica ela é uma porta de entrada para outros tipos de drogas, né? Para prostituição, para uma gravidez na adolescência, né? Para o adolescente ficar vulnerável e sofrer algum tipo de violação, até um estupro de vulnerável, né? Dependendo da sua idade ali. Como é que o Ministério Público tem lidado com isso? E depois do senhor falar essa questão de lidar com essa questão que é tão importante e grande no nosso município, o senhor falar um pouquinho depois com a rede de atendimento, como é essa ligação, como é que funciona essa engrenagem de Ministério Público e rede de atendimento, mas antes o senhor fala como tem lidado nessa questão das drogas e do álcool. Então, vamos lá. Esse é um problema cultural, sobretudo a questão do álcool, né? Infelizmente, nós temos um hábito, né, de a iniciação para o uso de álcool, por vezes, se dá dentro da própria família, dentro da própria casa. Nós temos meninos de 12 anos, né, 11 anos, talvez até menos, já fazendo a ingestão de bebidas alcoólicas. Se você for em qualquer festa no interior do município, seja aqui de Monte Santo ou em qualquer outro município, você vai encontrar isso. Você vai encontrar um paredão, um rádio ligado, né, e um adolescente fazendo uso de bebida alcoólica. E, como você disse, a bebida alcoólica como porta de entrada para outras drogas, né, ilícitas, inclusive, maconha, crack, né, cocaína, essa coisa toda. E aí com a destruição total, né, a destruição total da expectativa de vida que aquele adolescente tinha, né, de tudo de bom que podia acontecer na vida dele, isso vai ser limitado por conta, realmente, do uso indevido, né, e precoce do álcool. Sim. Essa é uma realidade cultural, infelizmente, como bem você reconheceu, e o que nós temos feito aqui é provocar o município de Monte Santo, tá certo? No sentido de pensar políticas públicas de curto, médio e longo prazo, no sentido de enfrentar isso. A gente não deve ter a inocência de que esse é um problema de polícia. Vamos botar a polícia na rua, não é porque é crime, vender bebida alcoólica, né? Fornecer, ainda que gratuitamente, bebida alcoólica, né? Criança e adolescente é crime, bota a polícia, prende quem está vendendo e acabou. Não se combate dessa forma. Essa é uma questão cultural que vai levar tempo, né? E precisa ser enfrentada. E precisa ser enfrentada a partir de políticas públicas sérias, pensadas, estruturadas, né? Para curto, médio e longo prazo. Então, o que o Ministério Público tem feito aqui é provocar essa rede, né? CREAS, CRAS, Secretaria de Ação Social, né? Toda essa rede, toda essa engrenagem... Conselho Tutelar, que está aí posta, né, para cuidar da nossa infância, para cuidar da nossa adolescência, para pensar, né, ações, né, para pensar políticas públicas, né, que possam ser execuíveis e que possam resultar lá adiante, se não na eliminação total dessa realidade, que é uma realidade absolutamente negativa, ao menos na diminuição significativa do número de crianças e adolescentes que fazem indevido uso de bebidas alcoólicas. Que é gigante, né? E essa relação, doutor Marcelo, com a rede de atendimento, né, de proteção à criança e adolescente, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, saúde, educação, que a demanda também, muitas coisas surgem da educação, de escolas e tal. Essa relação, essa engrenagem,
ela está funcionando? Aqui em Monte Santo eu diria muito bem. Muito bem. Nós temos uma relação muito próxima, não é? Uns dos outros, assim, e sempre estamos conversando, sempre estamos trocando experiência, sempre estamos precisando um do outro. Hoje, por exemplo, nós estávamos em uma audiência, não é, com parte considerável da rede de proteção, não é, com a direção. Nós temos hoje uma casa, uma ILPI, não é, uma casa de acolhimento de crianças e adolescentes. Então, estava a direção da casa, estava o Conselho Tutelar, estava o CREAS, estava a Secretaria Municipal de Ação Social, conversando em favor de uma adolescente que estava institucionalizada e que, graças a Deus, foi desinstitucionalizada. Então, essa relação é uma relação muito fluida, é uma relação muito igual, né, de portas abertas. Eu preciso, aciono, eles precisam, o Ministério Público aciona, e assim a gente vai tocando sempre na perspectiva de prestar o melhor serviço, né, às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Uma coisa que me marcou bastante quando eu estava atuando, né, quando estava como conselheiro, hoje sou assistente social, mas me deixou muito feliz. Foi algumas reuniões sempre que a gente tinha, né, na sua salinha ali no Ministério Público, e o senhor disse: qualquer coisa pode me procurar, pode me procurar. Isso dá uma segurança para o profissional, porque muitas vezes o fato de você se direcionar para uma parte da rede, talvez não flua muito bem. E quando você direciona ao Ministério Público, e claro, o Ministério Público, a promotoria, analisando o fato, né, estudando o caso em si e dando um parecer daquilo, e vendo a necessidade de um resultado rápido, isso é gratificante demais. Então, assim, eu pude sentir isso com o Dr. Marcelo, junto com a equipe, com a rede também, que tivemos diversas reuniões. E isso é importante para a cidade. Eu acredito que a rede, talvez seja clichê isso aí, uma parte falhou, a rede vai ficar furada. De fato. Só que você pode usar mecanismos, outros meios, né? Então, você ter um promotor que esteja aberto a isso, acredito que nem toda cidade tem um promotor aberto a isso, que diga assim, ó, qualquer coisa, pode me procurar, vamos ver o que é que dá para resolver nessa situação. Eu acho que a maioria absoluta das cidades do estado da Bahia, eu diria, se não a totalidade, vai encontrar um promotor e uma promotora disposta a isso. Eu tenho 25 anos de Ministério Público na Bahia, Muitos e colegas... tenho convivido com colegas que são absolutamente abnegados e devotados à causa do Ministério Público. Naqueles locais onde você não tem um promotor titular, vale a rede provocar. E para voltar à questão do Monte Santo, a nossa rede pode até furar aqui, Richard, mas a gente vai lá e costura. Isso. A gente tem, ao longo desse, eu disse que eu cheguei aqui em fevereiro do ano passado, então, ao longo desse um ano e alguns meses de atuação com a rede, tenho reconhecido profissionais assim, da mais alta qualidade, profissionais assim votados com a maior boa vontade para resolver. E nós temos conseguido vitórias. Veja, eu não coloco isso para me gabar, eu não coloco isso como resultado da atuação do Ministério Público exclusivamente, mas eu registro que, ultimamente, nós temos conseguido já uma boa quantidade de condenação, né? Bom seria que não tivesse acontecido, eu repito, mas de condenação de pessoas, né, que tiveram a ousadia de cometer um crime contra a liberdade e a dignidade sexual de uma criança, de uma adolescente. Esses fatos, inclusive, são de conhecimento público. Não vou mencionar aqui, por óbvio, por questões legais, o nome de ninguém, né? Mas há muitos crimes, né, sexuais, há muita... muito estupro de vulnerável acontecendo, né, em Monte Santo, infelizmente, né, a reclamar uma atuação mais incisiva de toda a rede, Poder Judiciário, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, mas ao longo desse ano e poucos meses, eu preciso reconhecer que há vitórias, né? Há vitórias no sentido de acolher crianças, de acolher adolescentes, de dar a eles dignidade, de tirar eles de situação de violência, né? E mesmo de dar uma pena adequada àqueles que cometeram esse tipo de crime, de um crime tão bárbaro, tão ignominioso, tão doído. Muito forte e pesado falar sobre isso. Doutor Marcelo, o senhor entrou numa questão aí que eu já ia abordar, né? E pensando nessa questão do estupro de vulnerável, nós
a sociedade em si, ela tem muito aquela questão de dizer que há uma dificuldade em não ver as pessoas sendo presas, porque está acontecendo isso com fulano e fulano ainda está ali. Mas nos bastidores, né, nós sabemos, e eu acompanhei, o ano passado mesmo, eu ainda estava, né, como conselheiro, e nesse tempo todo de 4 anos a gente pôde perceber algumas prisões acontecendo no nosso município, né, e muitas na atuação do Dr. Marcelo, para credibilizar, para essas pessoas entenderem e compreender que, de fato, o Ministério Público, a rede, ela está atuando, porque as pessoas não entendem. Nesses casos, a maioria das vezes, gente, quando chega uma situação dessa, a porta de entrada ela é o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, ele é muito descredibilizado, às vezes, até por alguns profissionais da rede, desvalorizado financeiramente, merecia um salário à altura do trabalho que é, do risco que é, da proteção que necessita, que precisa, porque é uma vulnerabilidade muito grande. A gente sabe que rola questão de ameaças e tal, mas assim, essa questão do Conselho Tutelar ser a porta de entrada, levar os casos para o Ministério Público, para a gente compreender, para a sociedade compreender que como é que funciona o procedimento de quando o Conselho Tutelar ele acolhe, recebe essa denúncia de que há um estupro de vulnerável, qual é o procedimento e como funciona tudo até a prisão, rapidamente, só para a gente não então, se... vamos lá, rapidamente. O Conselho Tutelar recebe a denúncia, não é o único canal, mas Sim, aqui, não é o único. Como bem você disse, aqui em Monte Santo é aquele que mais recebe. Sim. Né? Ele, de regra, vai encaminhar a criança para uma medida protetiva para o CREAS, né? Para o CRAS, se for o caso, vai comunicar o delegado de polícia e vai comunicar ao Ministério Público a ocorrência do crime, de um abuso sexual, de um estupro de vulnerável. A Polícia Civil, o delegado, vai fazer a apuração através de um inquérito policial, vai remeter isso ao Ministério Público. Nós vamos dar início a uma ação penal, né? Vamos ouvir provas, né? Vai ser realizados exames na vítima, vamos ouvir provas e vai vir uma sentença condenatória. Rapidamente, em linhas muito gerais, é isso. E como você disse, é preciso registrar vitórias. Ainda ontem, eu estava dando ciência em uma sentença, né, de um caso recente aqui em Monte Santo, onde o cidadão ousou abusar, né, de uma adolescente e ontem ele foi condenado a 26 anos de prisão. 26 anos de prisão. Eu dei ciência nessa sentença ontem. Ele tem advogado e muito certamente vai recorrer, né? O Tribunal de Justiça vai reexaminar essa questão, mas ele, aqui em Monte Santo, ele recebeu uma pena de 26 anos de prisão. Isso para apontar, não é? Para toda a comunidade, que nós estamos atentos a toda e qualquer forma de violação contra criança e adolescente. Contra todo mundo, mas, dada a particularidade do tema, contra, né, crianças e adolescentes. Porque essa é uma questão que realmente chamou minha atenção desde que voltei a atuar aqui em Monte Santo. Um índice muito alto. Um índice grande, um índice elevado de casos de crianças e adolescentes sendo vítimas desses crimes. Para além, né, de encontrar muitas adolescentes iniciando uma vida conjugal de forma precoce. Você tem algo que tem, infelizmente, se tornado natural, né, cultural, né, da nossa região. A menina de 14 anos, a menina de 13 anos, convivendo com o caboclo de 21 e 22. E veja, o caboclo de 22, que vai conviver maritalmente com a menina de 13 anos, está cometendo um crime de estupro de vulnerável. Sim. Cuidado. Vai dar, como diz o povo, vai dar BO. Vai dar BO. E o mais interessante disso é que quando você chega para fazer uma visita e você se assusta quando os pais dizem que deu a permissão e que aceita, que está tudo bem. E aí o pai e a mãe têm que ir para a cadeia junto, né? Tem que ser denunciado junto. Tem que ser denunciado junto. A quem primeiro cabe cuidar, evitar o risco, né? Evitar a violação é o pai e a mãe. E o caboclo está ali consentindo que a menina de 12 anos comece a conviver maritalmente, né? Com alguém que tem 18, 19, 20, 21, se não mais. Quer dizer, é uma criança que vai estar dando início a uma família sem ter maturidade nenhuma. E perdendo toda a sua perspectiva de vida. Exatamente. E o interessante é que abusadores, eles se aproveitam, digamos que seja uma cultura, né, por conta dos antepassados, daquela coisa de minha avó, por exemplo, me conta, minha avó teve 9 filhos, 11, 2 morreram, aquela coisa, mas casou muito novinha, bem 11, 12 anos, aquela coisa. E aí trazem
essa cultura para os dias de hoje para querer justificar. Só que tem que entender e compreender que as leis, elas mudam, elas evoluem, elas hoje estão estabelecidas, os artigos mudam constantemente, né, constantemente. Hoje nós tivemos uma mudança agora recente no ECA, que fala sobre a visitação da criança, né, quando o pai estiver hospitalizado, enfim, não é o assunto, mas só para falar dessa dinâmica, dessas mudanças. E aí o abusador, ele, não vou dizer nem todos, mas tem aquele cara que estuda esse caso, que diz, não, eu vou me chegar naquela família, tem aquela menina novinha e tal, vou ver como é que é, se eles me aceitarem por ali, por essa questão cultural, eu vou em frente. Eu Mas veja, antes das leis mudarem, o que muda é a própria realidade. Hoje, né, nos dias atuais, não é mais aceitável que uma menina de 12 anos esteja dando início a uma família, esteja vivendo como marido e mulher com um homem. Com 12 anos, a criança tem que estar na escola. Tem que estar na escola. Não é mais aceitável. Se há 50 anos atrás isso era aceitável, hoje a gente não tem que aceitar mais. E todos os casos que têm chegado ao conhecimento do Ministério Público, né, ainda que com o consentimento da adolescente, ainda que com o consentimento do pai e da mãe, né, para que aquela relação acontecesse, eu tenho provocado o Poder Judiciário, denunciando e pedindo pena para todo mundo. Vamos aguardar para ver as sentenças que eventualmente sairão. Então nós podemos ter essa expectativa de que estão em curso sentenças incluindo pais que, de certa forma, incentivam seus filhos menores de 14 anos. Eu já dei entrada em ações penais, já dei entrada em denúncias, estou aguardando audiência e tudo mais. Hoje nós temos gente presa, gente que tem mandado de prisão e evadiu-se, né, porque, sem o consentimento da adolescente, né, estuprou. Né? Mas há também denúncias, né, contra pessoas que, tendo o consentimento da adolescente, tendo o consentimento do pai, tendo o consentimento da mãe, começaram a coabitar, começaram a conviver como marido e mulher. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E aí eu digo, cuidado, macho velho, não caia nessa cilada. Porque cuidado. Você acha que está protegido porque os pais estão permitindo, porque a adolescente está permitindo, porque a avó, a matriarca lá que gerencia toda a família, porque... né, está dizendo que lhe aceita por você ser um bom cidadão, cuidado, você está correndo um grande risco. Doutor, para finalizar essa parte aí, depois vamos entrar aqui em umas questões muito rápidas para a gente estar indo para as considerações finais. Qual tem sido a parte mais difícil de atuação na promotoria? Algo assim que o senhor diga assim, é difícil lidar com isso. Eu confesso que chegam em alguns momentos que me bate esse sentimento de dificuldade. Ouvi o relato de uma vítima, de uma criança, ouvi o relato de uma adolescente que foi vítima de um crime sexual. Sentar e ouvir, né, uma criança dizer que o caboclo ejaculou na boca dela, que mexeu, tá certo? Que botou o pinto no cocô dela. Né? E a marca que aquilo traz, né? A marca que essa criança e que esse adolescente vai levar para o resto da vida. Eu já te disse, eu sou pai de 3 meninas. Não dá para sentar na mesa, ouvir uma menina de 11 anos, veja, recentemente a notícia de que aqui em Monte Santo, uma menina de 11 anos foi vítima de um crime e engravidou por conta disso, 11 anos. Eu tenho meninas de 11 anos. Não dá para imaginar que a minha filha de 11 anos esteja grávida. Isso é muito forte. Não dá. Não dá para engolir. Essa é a parte mais difícil. Eu ouvi o relato de uma pobre, pequena vítima de um crime sexual. Indefesa, realmente. E a parte mais fácil? A parte favorita? Se tem, acredito que tem. Tem sim. O contato cotidiano com gente do povo, é o contato cotidiano com gente do sertão, é o contato cotidiano com o nosso povo, com a nossa cara, com os nossos irmãos. Entende? Isso é extremamente gratificante, né? A Justiça Estadual, o Ministério Público Estadual me possibilita esse contato cotidiano com gente igual a mim, com gente que tem cara e osso, né, que tem seus problemas e que vão, por vezes, ao Ministério Público procurando uma solução e, por vezes, também não acham. Veja, um promotor só, eu consigo vir aqui 4 vezes por mês, 2 vezes a cada quinzena, é muito pouco para Monte Santo. Muito pouco. Né? A comunidade tem uma expectativa sobre o Ministério Público que, infelizmente, o Ministério Público não consegue atender.
Por mais que eu queira fazer, mas há limites. Há Há limites, né? A gente precisou, por exemplo, Richelle, aqui em Monte Santo, não atender mais a mãe que precisava entrar com a ação de alimentos contra o pai, porque não dá para fazer. Não dá para fazer. É, infelizmente, impossível fazer. Mas esse contato cotidiano, né, com gente, com os nossos irmãos do sertão, é a parte que mais me gratifica na minha atuação. Que bom que o senhor gosta das pessoas que lhe rodeiam, lhe cercam, mesmo que, né, vindo com esses problemas tão graves. A gente falou um pouco aí dessa questão da pensão alimentícia, e tem uma frase que as pessoas usam aqui, cuidado, porque se tem duas coisas que dá cadeia, não pagar a pensão alimentícia e bater em mulher, ou seja, Maria da Penha. Que bom. Em relação a esses casos da pensão alimentícia, o senhor já falou, mas e Maria da Penha? Infelizmente, nós temos um grande número de Maria da Penha, né? Nós temos um grande número de mulheres que são vítimas de violência de seus próprios companheiros, de seus próprios maridos. Fruto, infelizmente, dessa nossa cultura, né, machista, e que precisa mudar, Desses números, há muitas que desistem, doutor? Há muitas, presta a denúncia desistem, e depois desiste e volta a conviver com por o agressor? Por uma série de fatores. Há muitas que desistem, né? Ou felizmente ou infelizmente, mas infelizmente, não só aqui em Monte Santo, como de resto do Brasil, isso é uma característica nossa, brasileira, né? O número de mulheres que são vítimas de violência doméstica, violências perpetradas por seus próprios maridos, companheiros, infelizmente, é muito grande. A gente precisa mudar. Veja, eu não vou admitir que ninguém chegue e bata a minha porta, eu quero casar com sua filha, eu quero namorar com sua filha, tire a minha filha dos meus cuidados para descuidar. Né? Então, infelizmente, acho que é algo que a gente precisa mudar, mas o número, infelizmente, é grande ainda. Doutor Marcelo, confesso que superou as expectativas, né? Foi um dia muito forte, pesado para a gente aqui. Algumas coisas começaram a dar errado. Né? Deu tudo certo. No final dá tudo certo. No final deu tudo certo. No final deu tudo certo. E, assim, Deus é maravilhoso e eu agradeço muito por isso. Chegando às considerações finais, mas não deixando de agradecer as pessoas que fizeram parte desse projeto, né? E fazem parte. E muitos virão, muitos passarão por essa mesa para contribuir, né, com a nossa sociedade, como o senhor contribuiu essa noite. E esses vídeos eles vão ficar eternizados na internet. Eles vão rodar mundo afora aí e vão contribuir demais para que as pessoas desmistifiquem, né, essa questão da promotoria, do promotor, né? O senhor é um cara muito bacana, muito gente boa. Obrigado. Agradeço de coração por ter atendido o meu convite. Foi muito gentil comigo, com a equipe. E vamos indo direcionando para a pergunta final. O senhor falou lá atrás que pretende usar uma bermudinha, chinelo, aquela coisa, ficar tranquilo. Quais são os planos para quando se aposentar? Pretende iniciar um projeto novo, abrir um empreendimento ou somente descansar e usufruir com a família, usufruir da família, né? Ter momentos com a sua família? Eu tenho um plano. Veja, você sabe que o meu estágio final da minha carreira é você tornar-se procurador. Procurador é o estágio final da carreira. Uhum. Né? E eu quero me tornar procurador. Mas eu quero procurar bode, ovelha no meio do sertão. Eu estou treinando para ser criador de bode. Eu estou treinando, sobretudo, para ser criador de ovelhas. Tá certo? Eu estou treinando e querendo aprender o artífice de vaqueiro. Então, quando eu me aposentar, eu vou me tornar em um vaqueiro. Eu quero ser vaqueiro. Já tem algum cavalo, doutor? Tenho, esse é um dos meus hobbies. Que legal. Esse é um dos meus hobbies. Eu gosto de montar. Na realidade, tinha uma égua. Minha égua, recentemente, inclusive, precisou ser sacrificada. Infelizmente, isso foi um momento de dor também. Mas eu tenho animal, eu gosto de montar. Por vezes, quando tem cavalgada lá em Tucano, eu me desfaço de vaqueiro, né, porque ainda não tenho né, as qualidades de um vaqueiro, e vou ouvir o aboio, e vou sentir o suor do animal, e vou, né, trocar 2 palavras com um companheiro ali de montaria. Que legal. Tá certo? Vou desestressar um pouco.
né? Ver a beleza do nosso sertão verde ou seco, ela é sempre bonita. Sempre bonito. Eu confesso que eu estou surpreso e acredito que quem está assistindo esteja mais surpreso ainda, porque eu não esperava, doutor, que temos aqui um futuro vaqueiro. Um vaqueiro. Um futuro vaqueiro e quem sabe futuramente estará participando de uma vaquejada aqui em Monte Santo. Fica a deixa aí para os organizadores aí no futuro fazer uma vaquejada grande. Vaquejada eu não diria, porque eu tenho medo de quebrar o pescoço. Meu pai dizia que pescoço não encana. Veja. Cavalgada. Vaquejada é aquela coisa de você... Cavalgada, me Isso, perdoe. você pegar no rabo do boi e derrubar o boi na faixa. Inclusive, recentemente, eu viajando aqui para um lugar depois de Pedra Vermelha, um cavalo caríssimo de um cara lá, ele correndo, né, na corrida ali, tropeçou, pisou num buraco, tinha um buraco, ele quebrou o pescoço e o cavalo morreu na hora. Vaquejada não, porque eu tenho medo de quebrar o meu pescoço. Sim. Meu pescoço. Perigoso. E aí não dá mais com 55 anos para encanar o pescoço. Eu vou na cavalgada, na leveza, ali no passinho, tá certo? Lorotando com um, lorotando com outro, tomando uma cervejinha ali mais adiante, parando, tomo uma água. É o quarto de milha que anda naquele passo bonito? Quarto de milha é o cavalo da vaquejada. Cavalo da cavalgada, de regra, é um manga larga. Né? Ou um burro bom. Sim. Um puro sangue inglês. A gente não tem isso aqui, não. O nosso é uma coisa mais... O sertão, você tem bons cavalos, sobretudo para vaquejada. Não é bons cavalos, mas o nosso cavalo aqui mesmo para cavalgada é o manga larga, ou então o campolina. Meu pai gosta muito de cavalo. Lá em Rio Real ele tem uma chácara, tem um sítio lá com alguns cavalos e gosta bastante. Inclusive, pai, você vai estar assistindo aí, me manda aquele cavalinho para cá que é para eu ingressar na profissão. E o Ian já montou quando era menorzinho, né? A gente viajou para lá, passou uns dias lá, montou. Mas é algo assim que está crescendo bastante. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Eu queria agradecer demais ao senhor, em nome de toda a equipe do Tudo Podcast. O senhor contribuiu demais. E, para finalizar, como é que o doutor Marcelo, né, hoje o senhor é promotor de justiça, futuramente um procurador, se Deus quiser, se Deus permitir. Mas procurador de ovelha. De ovelha, caprinos e ovinos. Isso. Só uma última pergunta. Tem uma região que já queira trabalhar com isso ou na sua própria região? Eu tenho uma rocinha lá em Tucano. Em Tucano. Tem uma rocinha. Maravilha. Na beira do rio lá? Não, na beira do rio não. Mais afastado. Mais afastado, na beira do rio. Não, Pronto, não tive essa honra de ter um rio banhando as minhas terras, não. Que maravilha. E como é que o doutor Marcelo quer ser lembrado pela sociedade onde atuou como promotor de justiça? Monte Santo, Cansanção, Euclides da Cunha. Deixe as suas considerações finais, fique à vontade. Desde já fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado de coração. Foi um dia extremamente marcante para todos nós, especialmente para mim. E eu só tenho a agradecer, doutor, pelo que o senhor faz pelo nosso município, pela sociedade, pelo que o senhor fez aqui hoje, contribuindo com a sua fala, dividindo as suas experiências, falando até de coisas fortes, né, que nós não sabíamos. Hoje nós de fato, conhecemos um pouco mais de doutor Marcelo. E quais são as suas considerações finais e como o senhor quer ser lembrado por essas sociedades, essas cidades que o senhor passou? Vamos lá, como é que eu gostaria de ser lembrado, né? Como alguém que veio, trabalhou, né, e procurou fazer justiça. Ainda que errando aqui e acolá, mas procurou fazer justiça. Se eu cometi alguma injustiça ao longo dos meus 25, 27 anos de profissão, eu preciso deixar claro, Richelle, que eu nunca cometi nenhuma injustiça, nunca cometi nenhum erro com a consciência de estar cometendo um erro ou com a consciência de estar cometendo uma injustiça. Eu posso até ter cometido, mas isso é uma decorrência direta da minha condição de ser humano. Nós somos humanos e falhos, mas eu nunca fiz com o propósito deliberado de causar injustiça, causar dor e errar. Então, eu gostaria de ser lembrado como um homem que trabalhou, que labutou, né? Que peleou para fazer justiça. Seria isso. E, no mais, quem tem que agradecer sou eu. A satisfação é minha, né, de estar aqui nesta casa no seu momento de inauguração. A satisfação é minha de poder conversar contigo e, a partir dessa conversa, chegar a um sem número de corações aqui no Monte Santo e em outras cidades vizinhas. A satisfação é minha, o agradecimento registro. E peço ao bom Deus que abençoe essa casa, que te abençoe, que abençoe essa obra, tá certo? Que ela possa ser uma obra próspera. Que ela possa ser uma obra que venha, primeiro,
para engrandecer o reino de Deus Amém. e para fomentar o bem comum, para fomentar o melhor para a comunidade de Monte Santo. Amém, doutor Marcelo. Tá Muito certo? obrigado. Está aí, doutor Marcelo, um homem de fé, promotor de justiça da comarca de Monte Santo, Euclides da Cunha, atuando em Quijingue, Cansanção. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar o senhor, Amém. seguir a sua trajetória, que o senhor possa realizar os seus sonhos, ser o procurador de ovinos e caprinos aí, e com sucesso com a sua família. Muito obrigado por tudo. A gente agradece pela sua participação. Fica aqui um forte abraço da equipe Abração. de Tudo Podcast. Satisfação toda minha. Abraço a vocês todos. Pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio. Eu quero dizer para vocês que sejam muito bem-vindos. Semana que vem tem mais novidade. A gente vai apresentar mais um convidado. E fiquem ligados porque o Tudo Podcast só está começando. Muito obrigado pela sua audiência.